Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Conforme prometido, vamos dar aqui uma pincelada na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que teve jogo emocionante, teve jogo de dar sono, teve jogo que já mostrou o real e verdadeiro interesse da equipe no campeonato e a gente vai falar partida por partida. Como é tradicional, a hora que eu começo a falar aqui, dá vontade de tossir, então já coloquei um copo de água. Bora falar jogo por jogo, bora falar o destaque da rodada, bora dar uma pincelada aqui nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começando pelo São Paulo, que recebeu o Sport dentro de casa, com o Luiz Humildia ainda como técnico. Acredito que se não for o segundo, será o terceiro técnico a cair nesse Brasileirão. Sim, já teve time demitindo o técnico na primeira rodada, e o São Paulo mostrou o quê? Que pode parar 1 mês, 2 meses, 6 meses, que não tem evolução de jogo no seu padrão tático, no seu padrão técnico. Então São Paulo saiu do Campeonato Paulista, ficou aí numa intertemporada de 20 dias aproximadamente, voltou com os mesmos problemas. A torcida ficou contrariada, jogadores ficaram contrariados e o placar não saiu do zero a partir do momento que o Caleri não converteu o pênalti logo no primeiro minuto. Já para o Sport, um ponto importantíssimo na sua caminhada, e aí eu vou falar de cada time separadamente no outro vídeo em relação às equipes do Brasileirão, o outro vídeo que eu vou lançar referente a isso. E aí o que eu posso dizer nesse vídeo é que esse ponto foi importantíssimo para o Sport, que está ali ainda na final do campeonato estadual, que está jogando Copa do Nordeste, foi para o Morumbi com 40 mil pessoas torcendo ali, 38 mil contra, e conseguiu um empate, teve bons momentos no jogo. Péssimo resultado para o São Paulo, ótimo resultado para o Sport. O outro 0 a 0 foi de duas equipes postulantes a título nos últimos anos, principalmente 2023 e 2024, cada uma ganhando um título. Duas equipes que vão disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Uma equipe consolidada, que é o Palmeiras com sua comissão técnica, uma equipe que é o Botafogo, que acabou de contratar um técnico, está naquele processo ainda de adequação. Então 0 a 0 bom para o Palmeiras, que somou um ponto fora de casa. Também não foi dos piores para o Botafogo, que fez sim um ponto perante ao Palmeiras, que é uma equipe complicadíssima. Já teve o Campeonato Brasileiro que o Botafogo perdeu o campeonato, perdendo para o Palmeiras ali, que foi a deslanchada do Palmeiras no campeonato de 2023. Então assim, um resultado que ninguém pode sair lamentando devido à dificuldade dos adversários. Bahia e Corinthians, campeão baiano contra campeão paulista. O Bahia muito forte dentro de casa, o Corinthians com a equipe, entre aspas, naquela ressaca do Paulistão, que foi conquistado na quinta. Então 3 dias depois o pessoal já em Salvador, temperatura alta, disputando um jogo difícil como esse e fazendo um gol no finalzinho. Então ótimo resultado para o Corinthians. Para o Bahia não é desastroso o empate, porém por estar vencendo até o finalzinho, com certeza o Rogério Ceni vai fazer a contabilidade desses 2 pontos perdidos até o fim do campeonato. Inter e Flamengo, aqui para mim briga de cachorro grande, mas muito grande mesmo. Ótimo resultado para o Inter. Se eu não me engano, no ano passado o Inter também estreou fora de casa vencendo o Palmeiras. Esse ano, fora de casa vencendo, enfrentando o Flamengo, conseguiu um empate muito bom, saiu até na frente e o Flamengo empatou. Então aqui é um jogo assim, que é só o primeiro jogo do campeonato, e certeza que essas duas equipes vão dar muito trabalho aí e muita alegria para os seus torcedores. Felipe Luiz de um lado, Roger de outro. Roger que após o trabalho ali, fim do trabalho da Juventude e agora o trabalho do Internacional, meio que deu aquela mudança de prateleira, de patamar
como técnico do futebol brasileiro, deixou de ser tão regional e está sendo um técnico de destaque no Brasil inteiro. Então, muito bom trabalho do Roger, muito bom trabalho, apesar do início, do Felipe Luiz. Red Bull, Bragantino e Ceará. Aqui é aquele jogo que, na minha humilde opinião, vai ser um jogo pegado até as últimas rodadas. Pegado que eu digo assim, duas equipes até as últimas rodadas estarão brigando ali contra o rebaixamento. Eu acredito que essa seja a tendência. Para o Ceará, muito bom, porque conseguiu um ponto fora de casa. Poderiam ser 3, o Red Bull Bragantino acabou empatando ali no final, mas assim, entre Ceará e Bragantino, hoje eu vejo o Bragantino bem, mas bem inferior em relação ao Ceará. Acredito que se a partida tivesse sido lá no estado do Ceará, lá no estádio que o Ceará manda, que às vezes é no PV, às vezes é no Castelão, acredito que teria sido vitória do Ceará, como quase foi. Bragantino virou uma SAF, veio, permaneceu na Série A, mas desfez de muitos jogadores e acabou não contratando, não repondo as peças. Vasco 2, Santos 1. Algumas pessoas dizem que foi o jogo, foi a virada para segurar o Carille no comando técnico, tomando 1-0 no intervalo, a torcida protestando muito. Parece que a diretoria também já está um pouco insatisfeita com o trabalho, porém o Vasco, como a própria torcida canta, né? É o time da virada, é o time do amor, virou contra o Santos. O presidente do Santos ficou indignado com os gols tomados, lembrando que o Santos ainda está sem o Neymar, deve estrear na terceira rodada, e para o Vasco foi bom demais essa vitória dentro de casa para dar uma respirada, começar com o pé direito, santo, mas santo mesmo do Verrete. Continuando aqui, Cruzeiro 2, Mirassol 1. O Cruzeiro, com seus medalhões contratados, Gabigol e Dudu, fez o que se esperava, bateu no iniciante, no debutante aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, venceu dentro de casa. Imaginava-se até que a partir do momento que o Cruzeiro fez 2-0, que seria uma vitória mais tranquila. O Mirassol foi, chegou no seu primeiro gol, teve chance do empate, porém acabou estreando na Série A com derrota. Aqui para mim eu vejo um cenário bem diferente. Cruzeiro brigando por G4, G6, talvez um título, e o Mirassol brigando pela permanência na Série A no seu primeiro ano de Campeonato Brasileiro na elite do futebol. Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. O Grêmio também recebeu um adversário difícil, uma pedreira, abriu 3-0. O Rony voltou a fazer muito gol depois que foi para o Atlético Mineiro. Então, para o Grêmio, uma vitória importantíssima. O pessoal já está meio que questionando o trabalho ali do argentino técnico do Grêmio. Não sei se fica até o fim do primeiro turno, mas para ele cada vitória vai ser assim, uma semana ou 3, 4 dias de tranquilidade. Aqui deu um resultado esperado. Poderia ser empate, vitória do Atlético Mineiro, vitória do Grêmio. Bom para o Grêmio que aproveitou o mando de campo e começou o Brasileirão com vitória. Por falar em vitória, o Vitória da Bahia, o Vitória de Salvador, foi até Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Juventude que todas as partidas que jogou no seu estádio, no Alfredo Jaconi, venceu bem, venceu com propriedade. Então assim, está fazendo lição de casa, com certeza. Tanto Juventude quanto Vitória sabem das suas ambições no campeonato e sabem principalmente que dentro de casa, contra essas equipes, Vitória, Juventude, Ceará, Mirassol, eles sabem que eles têm que vencer, porque a briga deles vai ser um pouco, como se diz, entre eles ali. Essa é apenas uma humilde opinião. Então o Juventude fez o 2-0, venceu, começou o campeonato com vitória. Isso é muito bom para dar aquela moral, dar aquela cancha. E o Vitória que veio um trabalho bom do Carpini, que tirou a Vitória da zona do rebaixamento no ano passado, que foi vice-campeão estadual esse ano, tem disputa aí de Copa do Nordeste. Então assim, nada de se abalar
perdeu para o Juventude fora de casa, resultado mais do que normal. Fortaleza, Leão do Pici recebeu o Fluminense dentro de casa, uma equipe muito forte, uma equipe que estava um pouco triste por perder o campeonato estadual da forma que perdeu, mas virou a chave, já está em disputa de Libertadores, disputa de Série A, de Brasileirão, e o Fortaleza não entra mais para jogar brasileiro pensando em se livrar do rebaixamento, mas sim em se classificar para Libertadores, Sul-Americano, e aí venceu. E acabou fazendo com que o Fluminense demitisse o seu técnico logo na primeira rodada. É nessa hora que a gente para pensar, né? Acaba o estadual, a equipe tem ali 10, 15 dias, algumas, 10, 15 dias para dar aquela organizada no elenco, na comissão técnica, esperam a derrota para mandar o técnico embora e acaba que já perde aí 3 pontos. Quanto ao Fortaleza, bom, muito bom a vitória. Quanto ao Fluminense, nada de absurdo perder por Fortaleza fora de casa, porém a diretoria já estava um pouco decepcionada com o trabalho do Mano Menezes e resolveu interromper por ali a sua trajetória frente ao Flusão das Laranjeiras. Bora falar do destaque da rodada, foi o Gabriel Tagliari. Eu não falei na hora do jogo, porque eu fiquei com medo de errar esse sobrenome aqui. Por que ele foi o destaque da rodada? Fez os 2 gols da vitória do Juventude perante a equipe do Vitória, já é o artilheiro do Brasileirão, uma vez que só ele balançou as redes 2 vezes. Ficar de olho no Gabriel, porque começou muito bem o Campeonato Brasileiro de 2025. Não tem mais slidezinho. Vamos terminar o vídeo por aqui. Vamos tentar fazer todas as rodadas. Foi só a primeira de 38 rodadas desse Campeonato Brasileiro, que vai até meados, quase janeiro, que nós vamos chegar esse ano, devido à paralisação da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Obrigado, inscrevam-se, dê um joinha, compartilhe, ajude o canal a crescer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.